sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Colocast, uma série de vídeos onde nós conversamos com alguns especialistas na área sobre câncer coloretal. Ao longo dos nossos vídeos, nós conversamos um pouco sobre diferentes aspectos da doença, desde o seu diagnóstico até o seu tratamento. Eu sou a Gabriela, sou enfermeira, atualmente estou na residência de saúde do adulto e do idoso aqui da Unesp de Botucatu, e hoje a gente vai conversar um pouco sobre estomia intestinal, esclarecer algumas dúvidas, conversar sobre os principais aspectos e cuidados diários que uma pessoa com estomia, seus amigos e seus familiares precisam saber. Para isso, nós estamos aqui com o professor André Teles, enfermeiro, estomaterapeuta, professor doutor da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto. Professor, muito obrigada por estar aqui hoje para conversar um pouco com a gente sobre esse assunto tão importante. Gabriela, eu que agradeço, viu, a oportunidade, né, de estar aqui conversando com você sobre esse tema tão importante, né? Desde já eu quero parabenizar você e a sua professora Cassiane, né, pela iniciativa. E agradecer, né, também mais uma vez pelo convite, né, de estar aqui e poder dividir um pouco com vocês da minha experiência, do meu trabalho com esses pacientes aí de mais de 20 anos, né, que eu já trabalho com as pessoas com estomias. Então, dividir um pouquinho desse trabalho com vocês. Para mim é uma grande satisfação. Muito obrigada, professor. Para começar um pouco a nossa conversa, vamos falar sobre os cuidados mais importantes que uma pessoa aí recém-estomizada precisa saber nos primeiros dias, nas primeiras semanas após a cirurgia. O que é essencial? Ótimo. Eu sempre costumo dizer, né, que a gente tem que pensar, quando a gente tem uma pessoa que né, ela pode fazer uma cirurgia e acontecer a confecção de uma estomia intestinal, né, o ideal é que a gente comece a trazer essas informações mesmo antes da cirurgia, né? Então, eu ministro esse conteúdo, né, na graduação. E eu sempre falo, né, enquanto a formação de enfermeiros, que são educadores, né, então o quanto é importante nós fazermos esse ensino que nós chamamos de perioperatório. Então, que durante a internação, o paciente receba as informações, né, para o cuidado em relação a essa estomia. E muitas vezes essa informação começa mesmo antes da cirurgia, né, porque ele recebe o diagnóstico. Então, o médico comunica que ele vai fazer uma cirurgia e que provavelmente vai ter que confeccionar uma estomia, né, intestinal. E a partir disso, quando ele interna, já com essa proposta, nós precisamos de já passar essas informações. E é importante que a gente precise, então, de duas coisas, né? Primeiro, verificar a demanda de informação desse paciente. Às vezes, ele quer saber sobre tudo e às vezes ele não quer saber sobre nada. Às vezes você chega e fala para ele, olha, eu vou falar sobre a bolsa, a possibilidade, né, o que é uma bolsa. Ele fala, eu não quero saber disso antes da cirurgia. Se após a cirurgia realmente for uma realidade, a gente volta a conversar. A gente tem que respeitar, né? Mas quando o paciente vem com essa demanda, né, e ele realmente quer saber, aí sim nós vamos apresentar, né, o que é uma estomia, o que é um equipamento coletor, o que é um adjuvante, deixar ele manipular, né, esse equipamento. Nós temos um princípio na educação de adultos, né, a gente fala principalmente em relação aos adultos, da andragogia, né, que o adulto ele aprende aquilo que ele entende que vai ser importante, que ele vai utilizar, e principalmente aquilo que vai ter utilidade para ele. E nós, né, na nossa cultura, nós gostamos de ver com as mãos. Então é importante deixar a pessoa manipular um equipamento coletor, ela ver o que realmente é, porque quando, né, muitas vezes o cirurgião fala uma bolsinha, no imaginário dele essa bolsinha pode ser várias coisas, né? Então é importante a gente pensar nessas questões, né? E oferecendo também essas informações de uma forma crescente, né? Por exemplo, no pós-operatório, quando nós vamos fazer aí um ensino, né, de como essa pessoa vai cuidar dessa estomia, desse equipamento coletor no pós-operatório, a gente nunca vai realizar o ensino, né, a princípio, da troca já do equipamento. Então, a gente começa de cuidados básicos, da limpeza, né, do equipamento coletor. Como que eu vou esvaziar esse equipamento, né? Então, a gente começa do mais básico e vai indo até chegar na troca. E sempre envolvendo a rede de apoio, né? Eu nunca vou orientar somente o paciente. É importante envolver a rede de apoio, seja um familiar, seja um cuidador, né? Alguma pessoa que possa, nesse primeiro momento, dar esse apoio para o paciente. Porque muitas vezes, nesse primeiro momento, o paciente não vai conseguir realizar o autocuidado.
né? Então, ele vai depender dos cuidados de uma outra pessoa. Né? Então, eu acho que, assim, a princípio, seriam essas questões que a gente deveria pensar, né, sobre o que o paciente precisaria saber, né? Professores, quais os desafios mais comuns que você observa que seus pacientes costumam trazer? Olha, é assim, né? Eu costumo dividir a vida pós-estomia, né, em grandes alterações. E eu divido essas alterações em grandes grupos, né? Eu falo que a gente tem alterações físicas, porque a partir daquele momento ele vai ter ali, num local que antes não tinha, ele vai ter um equipamento coletor aderido, né? Ele vai ter uma mudança no local de eliminação das fezes, aquela preocupação com o equipamento coletor, os cuidados, a possibilidade dele descolar, por exemplo, né? E tudo que ter uma estomia causa de alterações em relação realmente à fisiologia da pessoa, né? Então, essa é uma questão, é um grande grupo. Né? O outro grupo é o da alteração social. Né? Então, a pessoa que normalmente passa pela confecção da estomia, existe uma grande dificuldade de como ela passa a se enxergar no mundo, né? Na família. Às vezes ele era o provedor, ele passa a ser dependente, né? Não só por conta da estomia, mas por conta do tratamento. Né? Então, tem também uma grande questão que é a questão da invisibilidade. Ele não quer que as pessoas saibam que ele tem uma estomia, então ele deixa de frequentar os ambientes que ele frequentava, tem um isolamento social, né? Então, esse é o grupo das alterações sociais, né? E tem as questões emocionais, né? Que tem sido aí há muito tempo também a minha linha de pesquisa, né? Então, o quanto impacta emocionalmente para a pessoa possuir uma estomia, né? Nós sabemos que isso causa inúmeras alterações, principalmente em relação à autoimagem, como a pessoa se vê, né? Hoje nós vivemos um momento em que as redes sociais elas pregam muito a questão do corpo, né? De expor a sua imagem. E será que a pessoa se sente confortável, né? De expor a sua imagem com uma estomia? Né? Nós temos aí numa outra via, né, pessoas que hoje se sentem bem, né, e que se colocam, e isso ajuda muito, né, a quem está passando por esse problema, né, mas no geral isso traz uma grande aflição para as pessoas que têm uma estomia, né, em relação às questões emocionais, às questões de autoestima, né, de autoimagem, né, então a pessoa se sente diferente, né, nós temos inclusive estudos que mostram que ele se sente uma nova pessoa. Né? Ele não é mais aquela pessoa que ele era antes da cirurgia e antes da confecção da estomia intestinal. Né? Então, eu dividiria né, os desafios nesses 3 grandes grupos, e cada um desses grupos nós temos aí inúmeros desafios. Né? Então, por exemplo, para exemplificar, né, uma questão que é a questão laboral, o trabalho. Né? O quanto o trabalho é importante, faz bem para a nossa autoestima, né? O trabalho contribui até mesmo para a nossa reabilitação, né? Essa pessoa, a gente incentiva que ela volte ao trabalho, mas muitas vezes a função que ela exercia anteriormente, né? A cirurgia de estomização, ela não vai mais conseguir, né? Exercer. Então, às vezes, ele vai ter que realmente realizar uma mudança, né? Pensar em outras estratégias, né? Para retomar o trabalho. Né? Desafios também cotidianos em relação à troca do equipamento, à higienização do equipamento, à adaptação a essa nova condição. Né? Então, são inúmeros desafios. Né? Então, e a gente vai, eu acho que enquanto equipe de saúde, né, nós temos que tentar oferecer esse suporte para essa pessoa e para essa família que está passando, né, essa rede de apoio como um todo aí, que está passando por esse momento. Certo. Professor, então acho que agora a gente pode falar um pouco sobre o cotidiano dos nossos pacientes. Claro. Conversar um pouco sobre como que vai ser a limpeza, a troca dessa bolsa. Então vamos lá. Com certeza. Professor, outra coisa, uma dúvida bastante comum que os pacientes têm é sobre a limpeza. Certo. Então muitos acham que quanto mais produto utiliza, usa sabonete, usa creme, usa perfume, é melhor. E aí, isso é verdade, isso é mentira? O que você costuma orientar? Gabriela, eu acho que assim, é importante, né, a gente falar sobre essa questão, porque na verdade o que a gente sempre orienta é que menos é mais, né? Principalmente nesse caso.
qualquer produto que for ser utilizado, né, numa pessoa que possui uma estomia, né, ele tem que ser um produto, a princípio, desenvolvido para esse fim, né? Então, nós não podemos orientar que ele faça, né, uso de determinados produtos. É muito importante assim, a gente não orientar que ele introduza novos produtos, como, por exemplo, um exemplo muito comum é a questão de sabonetes bactericidas, que ele não utilizava antes do procedimento, né? Às vezes, a gente vai orientar ele usar esse produto e ele pode ter uma reação, né, alérgica, e isso não é interessante nesse momento, principalmente que ele está vivendo, né? Então, o que a gente sempre fala, né? Para para eu fazer a higiene, né, de uma estomia, da pele periestomia, o que a gente vai usar basicamente é água, tá? Quando necessário, eu posso utilizar um sabonete neutro, né? Ou sabonete que ele está acostumado a usar, mas eu não vou orientar a introdução de novos produtos. Isso é muito importante, tá? Também ficar atento à questão, por exemplo, do que se vê em redes sociais, né? Às vezes o que um vizinho ou que uma pessoa que tem, né, também uma estomia possa recomendar. Isso também é uma questão bastante complicada, né? Porque muitas vezes é um produto que não foi desenvolvido para esse fim. Então eu acho complicado utilizar, né? Então, basicamente, a limpeza da estomia e da pele periestomia com água, né? Quando necessário, água e o sabonete de costume ou um sabonete neutro, né? Os pacientes ficam muito aflitos porque no hospital a gente faz essa limpeza com gás e soro fisiológico, né? E aí, quando eles têm alta, a tendência é eles procurarem um serviço de saúde para obterem esses materiais, mas isso não é necessário, né? Então, ele pode, quando for fazer a troca do equipamento, ele pode, né, retirar esse equipamento no banho, né, já aproveitar e fazer a higiene, né? A estomia intestinal, ela é uma alça intestinal, né? Então, no intestino, basicamente, nós já temos uma contaminação. Então, a gente não tem que ter cuidado, assim, é lógico que cuidado com a higiene, mas não vai haver uma contaminação, por exemplo, de utilizar a água ali para essa limpeza, né? Então, basicamente, a água, quando necessário, um sabonete, né? Como eu já falei, é importante também a gente pensar em relação a essa pele periestomia, né? Eu não posso passar cremes, né? Tudo que for utilizar, basicamente, sem perfume, né? Os cremes, eles vão atrapalhar na adesividade da placa adesiva ali, né? Então, o que a gente tem que pensar é que sempre que eu realmente for precisar de algum material especial, eu vou usar um material que foi desenvolvido para esse fim, tá? Certo. Então, aproveitando, professor, você pode mostrar um pouco pra gente como que o paciente deve fazer o ajuste dessa placa, da bolsa coletora, porque às vezes existem algumas complicações que podem estar relacionadas, né, a complicações relacionadas à placa, que não está bem ajustada na pele. Então, o senhor pode mostrar um pouco pra gente como que deve ser feito? Claro. É também importante, né, nós frisarmos que quando a cirurgia é feita e a estomia é confeccionada, né, nós temos aí num primeiro momento um edema muito grande da alça intestinal, né? Então é normal que essa estomia fique grande, né? E essa redução de tamanho ela vai acontecendo gradualmente, né? Até os 3 primeiros meses a gente pode ter essa redução do edema, que a gente chama, né? Esse inchaço. E aí é importante nós observarmos isso porque isso vai definir o tamanho do molde que nós vamos fazer para adaptar essa bolsa ao redor da estomia. A gente precisa ter claro que a bolsa coletora, né, que normalmente ela pode ser composta por uma base adesiva, né, e a bolsa, e nesse caso ser um conjunto que a gente consegue, né, separar a bolsa da placa. A gente também pode ter modelos em que eu não consiga separar, né? Mas o que é importante nós sabermos, né? Que esse conjunto ele foi feito para proteger a pele e a estomia, né? Então, quando eu falo em relação principalmente à questão do ajuste, eu estou dizendo que eu tenho que fazer um recorte, né? Se nós formos olhar aqui, né, a base adesiva,
ela tem a marca da tesourinha aqui, porque é onde eu vou fazer o recorte para adaptar, né, a minha base à minha estomia. O que é importante? Que esse recorte ele seja justamente bem adaptado ao tamanho da estomia. E lembrar sempre que o meu objetivo é proteger também a pele. Então, basicamente, quando eu tenho um equipamento bem adaptado, né? Quando eu colo essa minha base adesiva no abdômen do meu paciente, eu não posso ver pele exposta. Por quê? Se eu tenho pele exposta, eu vou ter lesão de pele. Né? A pele do nosso abdômen ela não foi feita para ter contato com fezes. A partir do momento que eu tenho, né, o contato com as fezes, nós podemos ter lesão de pele. Então, nesse primeiro momento, né, nesses 3 primeiros meses, o que a gente fala? Que provavelmente a cada troca, o paciente vai ter que fazer um novo molde, o cuidador vai ter que fazer um novo molde, né? E realmente fazer o desenho da estomia aqui na base, né? É importante também pensar que nós temos estomias de vários tamanhos. Então, a minha base precisa contemplar o tamanho da minha estomia. Se, normalmente, essa tesourinha, ela vem marcando, né? O recorte máximo dessa bolsa. Se eu tenho uma estomia que não cabe nesse recorte máximo, o que eu vou ter que fazer? Optar por uma bolsa maior, né? Porque eu vou ter que fazer um recorte maior, tá? Então, essa também é uma questão bastante importante, certo? Certo. Professor, e quando que o paciente precisa trocar o equipamento coletor? Porque muitos pacientes se preocupam com isso, né? Vazamento, às vezes vai fazer uma viagem longa, sai até para fazer uma consulta com a equipe de saúde, vai ficar muito tempo fora de casa. O que ele deve saber? Certo. Essa também é uma pergunta bastante importante, né? E eu costumo dizer que hoje nós não falamos numa regra, né? Antes, nós trabalhávamos, né, há muitos anos atrás, nós trabalhávamos com uma regra, troque a cada 3 dias, a cada 5 dias, não é? Hoje a gente tem falando que cada paciente é singular. E aí, para cada paciente, eu vou ter uma realidade. Eu tenho pacientes que, por conta da localização da estomia, as características dessa estomia, as fezes vão ser mais formadas, né? Então, é uma bolsa que tende a durar mais tempo, né? Que isso é mais comum, por exemplo, nas colostomias, que são as estomias do intestino grosso. Quando eu tenho uma ileostomia, que é uma estomia do intestino delgado, né? Geralmente, né, o que sai dessa estomia, que a gente chama de efluente, ele é líquido, ele é rico em enzimas digestivas. E aí, esse efluente, ele tem uma maior capacidade de corroer essa base adesiva, né? E aí, eu vou ter uma frequência maior de troca, né? Eu vou ter que trocar mais vezes. Então, quando, por exemplo, eu tenho uma estomia do intestino grosso, que as fezes são formadas, então eu consigo, às vezes, deixar a bolsa por 5 dias, né? Ao passo que quando eu tenho uma estomia do intestino delgado, que é esse efluente mais líquido, né? Que essas enzimas digestivas elas têm um potencial maior de corroer essa base adesiva e principalmente causar lesões de pele, eu vou ter uma frequência menor. Então, a cada 3 dias, geralmente, no máximo 5 dias, eu vou fazer essa troca, né? Como que o paciente vai perceber que está no momento de trocar, né? O paciente também ele vai aprendendo a se conhecer, né? E aí ele vai observar que eles relatam muito, né? Às vezes que um certo incômodo, às vezes uma coceirinha, né? Isso pode ser um indicativo de que eu já tenho infiltração de fezes nessa base adesiva e é um indicativo de que eu tenho que trocar, né? Uma outra dica que a gente sempre dá também, quando ele for realizar a troca, que ele descolar, né, essa base, ele sempre olhar a base que ele retirou. Se eu tenho infiltração de fezes, então quer dizer que eu tenho que trocar no intervalo menor. Então, se eu deixei lá 5 dias e na hora que eu tirei, mesmo que eu não observei nenhum, não tive nenhum incômodo, não tive essa coceirinha, né, não notei nada de errado. Se eu observei que a gente tem infiltração de fezes, isso significa que eu preciso diminuir o tempo e o intervalo entre as trocas. Tá? Eu tenho que trocar numa frequência maior, tá? Porque está infiltrando fezes, mesmo que não tenha esse indicativo para o paciente. Tá? Então, essa também é uma questão bastante importante. O material também, em si, ele começa a dar sinais de que já está na hora da troca. Então, ele começa a descolar, né? A gente começa a observar
A gente tem materiais que têm, por exemplo, uma outra característica, né? Uma outra coloração, e aí ele começa a mudar de cor, ele começa a dar sinais de que ele está saturado, né? Ele começa a dar sinais de que ele já está absorvendo muito líquido e de que já está na hora da troca. Tá? Então, esses basicamente são os sinais de que a gente precisa trocar esse equipamento. Né? Você comentou em relação às viagens, né? É importante a gente pensar, ou se o paciente tem uma consulta, né? Cada pessoa, ela vai definir uma rotina de troca. Por isso que eu falo que cada ser é singular, né? Cada pessoa vai ter aí a sua rotina. E nós temos pacientes, né? Eu já tive pacientes, por exemplo, que ele já programa a viagem dele para um dia depois da troca da bolsa. Né? Porque ele vai tranquilo, mas isso não quer dizer que ele não vai levar bolsas sobressalentes, né? Kit de emergência, que a gente chama, né? A mesma coisa quando vai a uma consulta. Os nossos pacientes voltam para o ambulatório para consulta, né? Então, geralmente eles fazem a troca um dia antes, eles têm essa rotina de fazer a troca um dia antes, de vir com a bolsa limpinha para consulta, não é? Então, cada pessoa ela vai desenvolver uma rotina, né? E a gente até costuma dizer que por um tempo, a rotina dessas pessoas e dessa família ela vai ser centrada na estomia, né? No dia da troca da bolsa, né? Nos retornos médicos, no dia de realizar um tratamento, né? Então, a princípio seria isso. Professor, então a gente está vendo que é essencial que o paciente conheça o seu corpo, né, e se adapte ali com o equipamento coletor. Quais que são as principais complicações que você observa dos seus pacientes têm ali nos primeiros dias com a bolsinha coletora? Ótimo. Eu acho que quando a gente pensa na questão das estomias, a principal complicação é a dermatite. Né? E o que é a dermatite? É uma irritação que é causada na pele justamente pelo contato da pele com esse efluente, né? Com essas fezes que saem da estomia. Né? Eu posso ter também outros tipos de reações, né? Como, por exemplo, alergia ao material, mas isso é mais difícil, né? Então, basicamente, o que a gente orienta para o paciente, né? Que da mesma forma como quando ele retira, né, a base adesiva na hora da troca, que ele observa se tem alguma infiltração, que ele também observe o seu corpo, né? Então, é importante que ele se olhe no espelho, né, depois que ele retirou o equipamento, que ele observe se a pele está avermelhada, né, se tem algum tipo de lesão, né, alguma feridinha ao redor da estomia. Né? Isso pode ser um indicativo de que eu tenho um recorte inadequado ou de que eu estou tendo algum vazamento. Não é? Como eu falei, quando eu tenho, né, esse tipo de equipamento, o objetivo dele é proteger a estomia e a pele. Né? Então, se eu tenho um recorte inadequado, se quando eu adapto esse equipamento no abdômen do meu paciente, eu ainda consigo ver pele, isso significa que eu tenho um recorte inadequado, né? Porque eu não posso ver pele exposta quando eu adapto o equipamento coletor, né? Porque se eu tenho pele exposta, eu vou ter contato da pele com as fezes e a pele do nosso abdômen não foi feita para ter esse tipo de contato. Então, isso vai realmente levar a essas lesões, né? Certo. Então, para a gente retomar um pouco, estou com uma estomia, já entendi que menos é mais, que eu não devo utilizar muitos produtos, mas de fato, como que esse cuidado deve acontecer? Quando eu vou tomar banho, eu vou com a bolsinha, eu tiro a bolsinha, como que é na prática esse processo? Ótimo. Né? Os pacientes têm muitas dúvidas em relação a isso, então nós não indicamos que a bolsa seja retirada durante o banho, mesmo que seja um equipamento que nós conseguimos separar a base da bolsa, né? O que nós indicamos? Que a higienização da bolsa seja feita num segundo momento, né? Mas que o paciente tome o banho com a bolsa adaptada, tá? Eu tenho que ter um cuidado também em relação... muitas vezes essa bolsa ela tem um filtro de carvão para a saída dos gases. Então, eu tenho que saber, e geralmente isso é orientado para o paciente, porque normalmente eu preciso ocluir esse filtro durante o banho, né? Esse filtro, ele não pode ter contato com água. Por quê? Quando molha no banho, ele deixa de funcionar. Então, nós temos aí a perda dessa função, que é de inativar os odores, né?
Essa questão do banho é muito importante porque muitos pacientes gostam de retirar a bolsa no banho, né, lavar a estomia, né? Por que nós não recomendamos isso? Essa base ela é feita de materiais, principalmente hidrocoloides, né, que são muito sensíveis à água, né? Eles também estão aqui nessa base para absorver a umidade que a gente tem aqui da pele ao redor da estomia e a umidade natural, né, que a gente tem na estomia. Quando nós molhamos essa bolsa excessivamente, né, a tendência é que esse material sature mais rapidamente e que eu precise realizar a troca com maior frequência. Então, o ideal é não retirar a bolsa para o banho. Tá? Pode tomar o banho normalmente, né? E realizar a higiene da bolsa num segundo momento. Legal. E eu tô vendo que você tá aqui na mesa com vários produtos que são, de fato, realmente feitos para o cuidado com uma estomia, né? Isso. Você pode mostrar um pouco deles pra gente? Claro, claro. A gente tem produtos desde o momento da retirada da bolsa, né? Então eu tenho lenços, né, por exemplo, que são removedores de adesivo, né? Então eu vou utilizar esses lenços, né? Eu tenho de várias marcas e é importante salientar que são produtos desenvolvidos para o cuidado com as estomias, né? Então, desde quando eu vou realizar a retirada desse equipamento, esses lenços eles podem me ajudar a fazer uma retirada mais com menor risco de lesão de pele, né? Esses lenços removedores de adesivo, eles auxiliam a fazer uma retirada mais tranquila desse equipamento, não é? Nós temos alguns materiais também que são indicados, né, que foram desenvolvidos para a limpeza da pele ao redor da estomia, não é? Nós temos materiais que são indicados também para a proteção da pele, né? Eu falei, e é muito importante nós frisarmos que a gente não pode passar, por exemplo, um creme, né? Depois que eu fiz toda a higiene da pele, eu não posso passar um creme que não foi desenvolvido para isso, porque ele vai atrapalhar na adesividade da bolsa que eu vou colocar, né? E como a gente estava falando de banho, também é uma coisa importante, né? Os pacientes gostam muito de retirar a bolsa coletora durante o banho, né? De remover na hora da troca. Então, tira, né? Aí nós estamos falando de um outro momento. Estou falando da troca, né? Então, eu posso retirar a bolsa no banho, porque ela não vai ser mais utilizada, eu vou colocar uma nova após o banho. Mas é importante que essa nova bolsa não seja colocada dentro do banheiro, por conta da umidade do ambiente, tá? Então, o paciente pode retirar a bolsa, fazer a higienização ali durante o banho, não é? No dia da troca, e depois ele vai adaptar uma nova bolsa, mas num ambiente que não seja o banheiro, tá? Justamente por conta dessa umidade, tá? Na hora, então, de colocar essa nova bolsa, né, em alguns casos, nós temos a indicação de proteção da pele, né? Então, eu preciso criar uma barreira ali ao redor dessa estomia para proteger também essa pele contra o excesso de umidade, né? Nós temos produtos que são indicados para isso, que são os formadores de barreira. O que também é muito importante e que nós sempre salientamos. Nós temos formadores de barreiras, né, que são, inclusive, muito utilizados, mas que não foram desenvolvidos para especificamente esse fim. E que ele pode interagir com o produto que eu tenho na base do equipamento. Então, o que a gente sempre recomenda? Se eu vou utilizar a bolsa de determinado fabricante, que eu use também o formador de barreira do mesmo fabricante. Por quê? Para garantir que eu não tenha nenhuma interação entre o material da base e o formador de barreira, né? Além disso, nós temos outros materiais que nós chamamos de adjuvantes, que eles ajudam o equipamento a ficar mais um tempo no paciente, que eles melhoram a qualidade de vida. Então, nós temos, por exemplo, desodorantes. Nós costumamos dizer que são itens de perfumaria, não é? Nós temos desodorantes que são próprios para isso, que inativam o odor das fezes, que isso incomoda os pacientes, né? Nós temos, por exemplo, esse tipo de material que são os gelificantes. Então, os gelificantes, eles servem para gelificar as fezes que são muito líquidas, né? Então, eles
Eles deixam essas fezes de uma forma que é mais fácil de sair do equipamento, de esvaziar o equipamento coletor, não é? E eles também previnem vazamentos, à medida que eles deixam esse efluente sólido, né? Então, isso dificulta esse vazamento ali por baixo da base coletora, né? Então, hoje, eu costumo dizer que assim, né, as empresas elas trabalham muito para tentar oferecer essa qualidade realmente para o paciente, melhorar a qualidade de vida através da utilização desses produtos. O que eu volto a frisar, o menos sempre é mais. Então, nesses casos, né, sempre que eu vou utilizar um produto, é importante que ele tenha sido desenvolvido para o cuidado com as estomias, né, que ele tenha sido realmente, né, desenvolvido para esse fim, e jamais utilizar um produto que alguém recomendou que não tenha sido feito estudos, né, que isso não tenha nenhuma evidência de que realmente vai trazer um benefício para o paciente, tá? Então, eu acho que basicamente seria isso. Então, a gente já conversou um pouco sobre, de fato, o estoma, sobre como deve ser feita a limpeza do estoma, a troca do equipamento coletor e um pouco sobre esses produtos adjuvantes, né, que a gente tem aí para ajudar no cuidado do paciente. Agora, professor, para falar um pouco, não só sobre o estoma, mas também a pele peristomal, né, a pele ao redor do estoma. Como que deve ser feito esse cuidado? Como que a gente sabe que essa pele está saudável? Assim, eu repito, né, que o paciente ele precisa conhecer o seu corpo, ele precisa se olhar, não é? Então, à medida que ele vai fazer essa troca, o cuidador vai fazer a troca, sempre observar, né? Se o paciente não consegue observar olhando, que ele use um espelho, né, para ele ver como que está essa pele, né? A minha pele, ela tem que estar muito parecida com o que a gente tem ali ao redor, né? Se eu tenho uma área mais avermelhada, algum tipo de lesão, isso pode ser um indicativo de que eu tenho alguma complicação, né? Então, eu preciso realmente de observar essa pele, né? O que acontece principalmente nos homens é a presença de pelos, né? Então, os homens têm pelos, muitas vezes ali na pele ao redor da estomia. A gente jamais pode utilizar lâminas para retirar esses pelos, tá? O ideal é que a gente faça a tonsura, ou seja, o recorte, né, com uma tesoura sem ponta desses pelos, a gente apare esses pelos, né, para que a gente evite a formação de foliculites, mas que jamais a gente utilize lâminas, né, porque as lâminas causam lesão na pele, as lâminas, essa lesão depois ela não vai deixar com que a minha base adesiva cole na pele, né, então nós não podemos usar esse tipo de lâmina, né? Jamais para retirada de pelos. E é como eu disse, né? A higienização aí dessa pele também com água, não precisa soro fisiológico, é até contraindicado que seja utilizado, né? O soro fisiológico, que ele vai ressecar essa pele se você fizer uma limpeza rotineira, né? Com soro fisiológico, gaze, isso não é recomendado. A gente faz isso no hospital, em casa, água, quando necessário, o sabonete de costume, um sabonete sem cheiro, né, um sabonete que o paciente está acostumado, né, jamais introduzir novos produtos, como eu já falei, né, porque a gente corre o risco da pessoa ter uma reação alérgica, né, e também assim, né, nós já falamos, volto a frisar, não passar cremes, não passar produtos que vão auxiliar ou, né, que são ditos como auxiliadores aí para adesividade, como a gente tinha éter, álcool, antissépticos, isso não é recomendado, tá? A gente não deve utilizar. Certo. Professor, então a gente está ali naquele momento pré-operatório, às vezes o paciente não quer saber muito se vai precisar ou não da estomia, mas o médico já sabe que vai precisar da estomia, como que ele vai saber qual lugar que vai ser feito? Existe uma demarcação antes? Gabriela, é muito importante falar sobre isso, né? O médico, quando ele vê o paciente, ele vê os exames de imagem, não é? Ele vê a localização do tumor, né? Ou do problema que realmente pode levar à confecção dessa estomia, ele já tem um indicativo de que o paciente vai precisar ou não. Porém, todas as vezes em que a gente vai ter uma cirurgia, né, que vai manipular as alças intestinais, a gente tem a possibilidade da confecção de uma estomia intestinal, não é? Então, eu costumo dizer que no pré-operatório sempre é uma possibilidade.
E é por isso justamente que o médico orienta o paciente de que existe essa possibilidade da confecção da estomia. E o ideal é que realmente exista esse momento de orientação, não é? Então, o paciente ele já sabe que existe a possibilidade. E aí, quando nós sabemos dessa indicação cirúrgica, o enfermeiro, né, e principalmente o enfermeiro estomaterapeuta, ele vai planejar o cuidado desse paciente, né, e o ideal é que seja feito o que nós chamamos da demarcação pré-operatória do local da estomia. Né? Um aspecto muito importante é que durante a cirurgia, quando o paciente está lá na mesa operatória, né, todos os abdômenes são parecidos. Né? Então, o paciente está lá, né, o abdômen fica mais plano. Nesse momento, se o médico, né, ele confecciona a estomia sem a demarcação prévia, a gente tem um risco muito grande daquele local não ser o indicado. Né? Então, por isso que antes da cirurgia, nós fazemos o procedimento da demarcação. Então, nós temos aqui o manequim e eu mantive aqui, né, essas linhas porque são os pontos que a gente observa no momento da demarcação. Tá? Então, é importante que o enfermeiro tenha esse conhecimento, né, da anatomia do abdômen. Então, ele precisa ter também o conhecimento da indicação, né, que tipo de estomia pode ser confeccionada. Né? E aí, a partir disso, ele vai procurar ali no abdômen do paciente qual o melhor local, não é, para a confecção da estomia. Então, ele vai observar, por exemplo, a questão das proeminências ósseas, né, a questão da região umbilical, né, a presença de cicatrizes prévias, de cirurgias prévias. Por quê? Nesses locais, né, se eu tenho, por exemplo, uma cicatriz, se eu tenho uma dobra de pele, quando eu for adaptar o meu equipamento depois, se essa estomia fica nessa região, eu posso ter um vazamento ali onde eu tenho, por exemplo, uma dobra de pele. Não é? As proeminências ósseas, por outro lado, elas têm um efeito, conforme o paciente se mexe, elas têm um efeito de descolar o equipamento coletor. Tá? Então, por isso que nós temos que privilegiar aqui locais que não fiquem próximos a proeminências ósseas, a cicatrizes prévias e nem a região umbilical. Né? E é importante também dizer que nesse momento da demarcação é o momento que o enfermeiro ele também aproveita para fazer as orientações, o ensino pré-operatório. Né? Então ele vai reforçar as orientações de acordo com as demandas do paciente. Ele vai comentar com o paciente, inclusive, sobre a questão dos equipamentos coletores, né, que existe um programa que esse paciente depois vai receber esses equipamentos, porque essa também é uma das grandes preocupações. Né? O paciente, muitas vezes, ele não consegue ver meios de comprar esse equipamento por questões financeiras. Né? Então, ele precisa saber que depois ele vai receber esse suporte, ele vai receber esse apoio, e que hoje o Sistema Único de Saúde ele vai fornecer esses equipamentos, né, enquanto ele precisar. Muito interessante, professor, saber que a gente está aqui conversando, né, sobre estomia, sobre os cuidados com estomia, mas essa preocupação da equipe de saúde já começa antes mesmo da estomia existir, né? Com certeza. Então, professor, para ficar algo mais visual para os nossos pacientes, será que você pode mostrar o passo a passo, de fato, como que é feito a troca desse equipamento coletor? Claro. Então, como eu já mencionei, não é, nós vamos identificar o momento da troca, não é? Nós vamos ter aí indicativos de que é o momento de realizar a troca. Né? Para realizar essa troca, como eu mencionei, nós hoje temos produtos que vão auxiliar nesse momento. Tá? Então, eu tenho, por exemplo, os removedores de adesivo, e aí com o lencinho, né, com o lenço removedor, eu vou, então, remover, né, ele vai me ajudar a remover esse equipamento para eu realizar a adaptação de um novo equipamento. Tá? Então, eu vou com o lenço umedecido, né, e eu vou descolando esse equipamento, né, para colocar um novo equipamento. Também é interessante que os pacientes, né, os cuidadores, geralmente, eles já deixam um novo equipamento recortado, né? Então, eles já fazem o molde, isso tudo é ensinado, né? Nós orientamos no hospital como que é feito esse molde. Então, eles já fazem um molde e quando ele vai realizar a troca, ele já tem o equipamento pronto para ele realmente depois adaptar, certo? No momento, né, que ele vai
realizar a troca, como eu falei, muitas vezes, se o paciente não tem o lenço removedor, ele pode remover no banho, não é? Que deixa essa remoção mais suave, né? Menos agressiva para a pele, tá? Pode retirar no banho, pode lavar a estomia no banho, né? A periostomia também, sempre tomando cuidado com a temperatura da água, né? Porque a gente tem que lembrar que eu tenho uma mucosa que é muito sensível, não pode ser água extremamente quente, né? Água de morna para fria. Depois que ele retirou essa bolsa no banho, né? Nós vamos fazer a secagem também com uma toalha bem macia, né? Tem que ser uma secagem bem suave, porque eu não posso agredir essa pele ao redor, certo? E aí, então, nós vamos para a adaptação desse novo equipamento, a bolsa que ele vai colocar, não é isso? Então, se nós observarmos aqui, né, imaginem que foi retirado, né, a bolsa, foi feita toda a higienização da estomia, da periostomia, né? Um dos cuidados que nós podemos ter, né, e que é desejável que se tenha, é a proteção da pele ao redor, né? Porque aqui depois nós vamos adaptar um novo equipamento. Então, para isso também nós temos, né, produtos que são formadores de película, não é? Eles formam uma película que vai proteger essa pele, né? Como já foi mencionado, a gente não pode passar creme, nada que atrapalhe a adesividade, né? Então, esses lenços formadores, né, de película, ou então sprays, né? Nós temos sprays também que a gente pode utilizar, sempre protegendo a estomia, né, na hora de aplicar esse spray. Ele vai formar uma película protetora, né, aqui nessa pele, para que eu possa depois realmente vir e adaptar o meu novo equipamento. Bom, então, continuando em relação aos cuidados, né, uma outra questão também que é importante, muitas vezes, quando eu vou realizar a troca, se eu observo que eu tenho alguma irregularidade nessa pele, eu posso ter alguma dobra de pele, eu posso ter, né, realmente alguma irregularidade nessa pele que, quando eu colo o meu equipamento, quando eu adapto o meu equipamento, essa irregularidade pode servir como um local para o acúmulo de fezes, né? Então, nesse caso, normalmente nós vamos lançar mão de produtos como pastas, para preencher essas irregularidades, né? Muitos pacientes, eles têm em mente que a pasta, ela é uma cola, e ela não é uma cola, né? A função da pasta é justamente preencher essas irregularidades que eu possa ter ao redor da estomia, né? Então, se eu tenho essa irregularidade, eu vou preencher com a pasta e depois vou colar a bolsa em cima, né? Os pacientes também têm uma falsa impressão de que, se eu tenho uma lesão, né, e às vezes até profissional de saúde pode ter essa impressão. Se eu tiver alguma lesão de pele, periostomia, né, de que eu tenho que fazer o recorte acompanhando essa lesão. E é o contrário, né? Eu sempre friso que a função do equipamento coletor é proteger a estomia e a periostomia. Então, se eu tenho, por exemplo, alguma lesão, né, uma dermatite, uma lesão erosiva ao redor aqui da minha pele, né, da periostomia, muitas vezes também eu posso usar o material da pasta, só que em pó, né? Então, nós temos o pó, ele tem a mesma composição da pasta e a mesma composição da base do equipamento, porém, nessa apresentação em pó. Qual que é a função? Absorver a umidade. Então, quando nós temos esse tipo de lesão, né, essa lesão erosiva, geralmente é uma lesão exudativa, né, a gente tem a saída de uma secreção. Se eu não passo nada, né, se eu não faço nenhuma intervenção nessa lesão, essa umidade ela vai atrapalhar na adesividade do equipamento. Então, normalmente nós usamos o pó, né? Porque o pó ele vai aderir nessa região em que eu tenho essa umidade e ele vai facilitar depois a colagem do equipamento coletor. Qual que é um cuidado muito importante em relação ao pó? Eu tenho que retirar o excesso, porque o pó em excesso ele vai atrapalhar também a adesividade. Então, quando nós utilizamos o pó, né, eu vou procurar aplicar somente na área que eu tenho aquela lesão, que eu tenho aquela umidade. Onde tem umidade, o pó vai aderir. Onde não tem umidade, ele vai ficar solto.
nós podemos então retirar esse excesso, ou com uma gaze, ou com uma toalhinha limpa, não é? E aí depois adaptar o equipamento coletor. Né? Com isso, eu vou ter aí uma pele protegida. Pessoal, então agora nós chegamos ao fim do nosso episódio. Lembrando que o ColoCast é uma série de vídeos onde a gente fala sobre toda a jornada de um paciente que recebe o diagnóstico de câncer coloretal. Eu quero agradecer aqui ao professor André Teles por ter disponibilizado, né, um pouco do seu tempo, de vir aqui conversar com a gente e falar todas essas informações, né, que são muito importantes dos nossos pacientes saberem. Só lembrando que a gente vai ter um último vídeo que a gente vai falar sobre os sinais de alerta que um paciente com estomia precisa saber no seu cuidado e todo o seu tratamento. Professor, muito obrigada. Gabriela, mais uma vez eu quero agradecer a oportunidade, agradecer esse momento, né, de dividir esse conhecimento com todos vocês, parabenizar mais uma vez a você e a professora Cassiane por essa iniciativa. Muito obrigado e permaneço à disposição.